Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindos a mais um Sala Verde, hoje para falar de clássico, né, falar desse jogo que vai acontecer aí na Copa do Brasil contra o Santos. O Santos, que é um time que vem evoluindo em alguns aspectos, né, o Neymar vem dando muitas assistências, vem jogando muito de meio campo ali, então é uma preocupação. Vamos falar aqui também sobre a possível escalação, agora que a gente não conta com o Alan, né? Então, para que eu possa falar cada vez mais aqui, eu preciso que você deixe o seu like, senão como que eu vou comentar aqui sobre futebol, né? Vamos falar aqui da possível escalação. Então, Carlos Miguel, obviamente, vai ser o goleiro titular, tem sido o goleiro titular, e aí a trinca de zaga ali, né, com Murilo, Barbosa e Gustavo Gomes. Esse trio de zaga que tem dado certo em muitos momentos, tem funcionado, e agora parece que o Abel não vai abrir mão dele em jogos grandes, né, esse trio. E aí também teremos Piquerez, né, como ala, fazendo o ala esquerda, e aí temos Marlon Freitas e Andréas Pereira no meio campo. A dúvida vai ficar pela ala direita, se o Abel vai optar por colocar Giai ou Kelvin, que eu acredito que não seja a melhor opção nesse momento, apesar de o Giai estar voltando a ter confiança para jogar, que é muito importante, né? Ele mostrou mais confiança nesse jogo contra o Vasco, e um clássico, muitas vezes a gente precisa de um jogador um pouco mais raçudo, mas não sei se vai ser o pilar para que a gente coloque ali na ala. Temos a opção também para ser a ala direita, para fazer a ala direita do Felipe Anderson, que é um jogador que vem atuando muito pela ponta direita e vem atuando bem nas vezes que entra, só que em alguns momentos, como foi no jogo contra o Fluminense, peca na marcação, né? Tudo bem, no jogo do Fluminense ele jogou pela ala esquerda, mas isso não muda o fato de que ele abandonou a marcação e a gente tomou a virada. Então é bom que se diga que, apesar de o Felipe Anderson estar jogando bem, muitas vezes ele peca nessa recomposição que ele vinha fazendo muito bem quando ele estava jogando mal, né? Quando ele estava muito mal no time, aí ele fazia essa função muito bem de recompor. Ele muitas vezes estava tirando muitas bolas ali dentro da área, salvando, e agora ele, tecnicamente bem, não tá tão bem marcando, né, na recomposição. Só que eu aposto que o Abel possa optar por colocar o Maurício, que vem sendo um jogador muito goleador, e aí talvez colocar ele ou pela esquerda, fazendo mais por dentro, né, fazendo junto com o Arias, né, o Arias, que ele atua pela esquerda, vindo por dentro, armando esse jogo, ou de fato colocar ele no lugar do Alan, fazendo essa ala direita. O Maurício, ele não tem essa característica, né, de fazer ala. Então é uma dúvida se ele de fato vai ser esse substituto para o Alan. E aí, se ele entrar, eu aposto que o Abel vai colocar o Andréas, vai sacrificar mais uma vez o Andréas ali e colocar ele mais pela direita, se ele optar por colocar o Maurício para jogar. Porque o Maurício, apesar de ser um jogador que está vivendo uma boa fase, ele não é um jogador que recompõe tanto quanto o Alan era, ou quanto o próprio Arias recompõe dentro do time. Então, eu acho que vai sobrar pro Andréas, se o Maurício for o escolhido para essa posição. E aí temos o Arias, obviamente, e Vitor Roque e Flaco Lopes. Flaco Lopes, que vem fazendo seus gols, vem voltando à sua fase extremamente artilheira, né? Claro, ele já mostrou muitas vezes que sabe fazer gol, e nos últimos jogos, principalmente nesse último contra o Vasco, meteu 2 golaços, mostrou que tá inteiro, que tá ligado no time. E o Vitor Roque fez a sua atuação pós-Copa e pós-lesão, né? A sua melhor atuação contra o Vasco. Então, o Vitor Roque é com certeza essa opção para jogar o clássico e de repente cravar de novo, né? Quem sabe? E aí, o que a gente tem de preocupação ou dúvida, né, é o Neymar, que vem jogando muita bola no Santos, tá? Para quem não tá acompanhando, o Neymar, ele tem jogado
mais como um meio-campo, servindo muito mais os atacantes. Claro, o time do Santos é tecnicamente dependente do Neymar e muitas vezes peca na hora da finalização, mas o Neymar tem criado muitas chances de gol. E aí, a dúvida é, ele vai jogar no sintético, ele vai jogar no Nubank Park, ou ele não vai jogar? Se ele jogar, acredite, o Abel vai ter que fazer alguma coisa para parar, para que ele não consiga acionar os atacantes do Santos, porque a gente vai ter muitas bolas enfiadas entre linhas ali, e o Palmeiras vem sofrendo em alguns jogos com isso, né? Então, se o Neymar entrar em campo, é um jogador para se observar, para que não tomemos essas bolas entre linhas, para que não saiamos no prejuízo, né? Apesar do Santos ser tecnicamente inferior ao Palmeiras, é um clássico, e um clássico é sempre preocupante, ainda mais quando do outro lado a gente tem um jogador que tecnicamente sabe brilhar. Bom, galera, é isso, vou ficando por aqui. De pós-jogo, a gente traz mais sobre esse resultado, sobre como pode ser o próximo confronto e falamos sobre quem foi bem, quem foi mal, né? Se a gente tem a melhorar. E é isso. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, comenta, compartilha o que você acha desse jogo, dá seu palpite aí, quanto que vai ser esse primeiro confronto. E pode palpitar também quem passa nesse confronto, né? Eu, obviamente, e talvez você aposte no Palmeiras, né? Claro, com certeza o Palmeiras é completamente favorito, mas a gente tem que observar e sempre ir com o pé no chão, principalmente em clássico, né? Vou ficando por aqui, avante palestra, fui!